Então vamos agora resolver os exercícios do capítulo 13. Né? A gente tem o exercício 9. Nas equações químicas a seguir, indique quais são os valores que devem ser colocados das letras, no lugar das letras A, B, C, D, E e F. Aqui é muito simples, pessoal. A gente tem a representação na forma de moléculas e aqui embaixo os índices. Né? Esse índice A vai falar quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui. Como eu tenho dois átomos, o meu índice A é igual a 2. Vou colocar assim, A seria igual a 2. No caso do O, né, são dois átomos de oxigênio, então o índice B também vai ser 2. B igual a 2. No monóxido de nitrogênio, a gente observa aqui que é um átomo de nitrogênio em azul e um átomo de oxigênio em vermelho, né? A gente tem duas moléculas no total. A dica é, quando eu tiver índice, que é o número subscrito, eu conto a quantidade de átomos. E quando eu tiver uma letra aqui antes da minha molécula, que é chamado de coeficiente, ele vai indicar a quantidade de moléculas. Então C é igual a duas moléculas, tá bom? D está falando para mim aqui no cloro quantidade de átomos. Quantos átomos eu tenho? 2. Então D é 2. A letra E, aqui no CAI, iodeto de potássio. O E é um coeficiente estequiométrico, indica a quantidade de moléculas. Então eu tenho duas moléculas, E igual a 2. Aqui o F também é coeficiente, né? Então é moléculas. Duas moléculas. Já no G é átomo, quantidade de átomos por molécula. Esse aqui é o índice. Eu tenho dois átomos. Vamos colocar aqui, ó, G igual a 2, tá bom? Sempre que vocês tiverem um número genérico, por exemplo, assim, ó, X que multiplica COY. Esse valor aqui indica a quantidade de moléculas, tá bom? E esse valor Y, que é chamado de índice, indica a quantidade de átomos, tá bom? Vou colocar aqui, ó, X, coeficiente. E esse é a resposta do exercício 9. Aqui no exercício 10 a gente tem: julgue as afirmativas a seguir quanto ao balanceamento da reação entre cloreto de cálcio e o fosfato de potássio. Então vamos balancear essa equação primeiramente? A gente pode seguir pela regra do macho, tá bom? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O primeiro metal que a gente tem é o cálcio. Olha só, um cálcio de cá, 3 cálcios do lado de cá. Então a gente vai ter que colocar, ó, um 3 do lado dos reagentes para poder a reação ficar balanceada. Quando a gente faz isso, obrigatoriamente, já vemos aqui, ó, que está balanceado o cálcio, né? Esse grupo fosfato, a gente já pode aproveitar e balancear ele de uma vez, ó, que é o PO4. Observa que a gente tem dois átomos de dois grupos PO4. Então eu posso colocar do lado de cá, ó, aqui é mais fácil se eu não seguir a regra do macho, tá bom? Eu coloquei o número 1 aqui, porque são um grupo desse, né? E esse 1 multiplico 2 e eu tenho dois grupos fosfato, que é o PO4-. Então, eu vou colocar um 2 aqui, para poder multiplicar o grupo fosfato, tá? Ah, Edson, por que você está fazendo assim? Porque quando a gente... nem sempre essa regra do macho vai dar certo, tá bom? O que a gente faz então, Edson? Faz o seguinte: cálcio já está balanceado, fosfato também. Vamos para o potássio, que é o elemento K. Vamos ver quantos que tem. Do lado dos reagentes, a gente tem, ó, 2 vezes 3, 6. 6 potássios. Então eu tenho que colocar o número 6 do lado de cá para poder fazer esse balanceamento, tá bom? Vamos contar agora no geral. Cálcio está ok, 3, 3. Cloro, a gente tem 3 vezes 2 cloros, a gente tem 6 cloros, e do lado de cá, ó, 6 vezes 1, 6 cloro também. Cloro também está ok. Potássio, 2 vezes 3, 6 aqui, 6 potássio aqui. E o grupamento fosfato, né, que é o PO4, eu já estou considerando ele como um todo. Fica mais fácil a gente resolver assim, ó. Então, 2 vezes PO4, eu tenho aqui, ó, 2 vezes PO4. Então, a gente conseguiu balancear.
Ok. Então vamos para as alternativas. A soma total dos coeficientes é 12. Vamos somar os coeficientes 3 mais 2 mais 6 mais 1. Dá 12. Quando fala coeficientes é só o que eu coloquei em azul. Então está verdadeira. A soma dos coeficientes do produto é 8? Não. Quando a gente pensa aqui nos produtos, a soma dá 7. Então aqui é falso. O coeficiente do carbonato de potássio é 2? Não, ele é o coeficiente 1, ó, tá vendo? O coeficiente é 1, então aqui está falso. O coeficiente do fosfato de potássio é 2? Sim, verdadeiro, né? A gente vê aqui que ele é 2. A soma dos coeficientes do reagente é 4? Não, ela é 5. 3 mais 2, 5. Então aqui é falso. Então a gente ficou com as alternativas verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Ok? Ok, no exercício 11, desculpa, 11. Faça o balanceamento da equação a seguir e responda. Vamos balancear primeiro. Regra do macho. Primeiro que nós vamos balancear é o metal. A gente tem um cálcio do lado de cá e um cálcio do lado de cá, né? Então a gente pode deixar o valor 1 aqui de cara já, para poder não esquecer desse valor 1. Lembra que eu falei no exercício anterior ali que a gente pode às vezes balancear um grupamento inteiro? Quem que a gente tem aqui? Ó? Temos o nitrato, né, que é o NO3. Tá vendo que a gente tem NO3 do lado de cá? O grupo, né? Esse grupo ele permanece ligado, então a gente pode balancear ele de uma vez. Quantos grupos nitrato a gente tem nos produtos? 2, que esse 2 está indicando aqui. O que eu faço? Coloco um 2 do lado de cá. Eu sei que não estou seguindo a regra do macho, né? Mas esse é um jeito que facilita a vida de vocês, tá bom? Por fim, só está faltando a gente falar o coeficiente da água, que seria balancear hidrogênio e oxigênio. Vamos balancear primeiro os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho no total do lado dos produtos? 2 aqui, com mais 2 aqui, eu tenho um total de 4, tá bom? 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Dos produtos, para ter 4, eu preciso colocar o número 2 aqui. Aí a minha a equação fica balanceada. Vamos conferir então? Oxigênio, 2 vezes 3 aqui, 6, com mais 2, 8. Aqui, do lado dos produtos, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Se vocês observarem, todos estão balanceados. Aí a gente já pode ir para responder a pergunta. Qual é o número de átomos de oxigênio no reagente que realiza apenas ligação covalente? Ligação covalente é entre ametais, né? A gente tem o oxigênio aqui ligado ao cálcio. Essa é uma ligação iônica, não é ligação covalente. Somente os oxigênios aqui do ácido nítrico fazem ligação covalente, tá bom? Então são 3 oxigênios, que é os oxigênios do ácido nítrico. 3 oxigênios. Letra B. Quantos átomos de oxigênio existem no primeiro membro? Fácil. 6 aqui, porque 2 vezes 3, 6, mais 2 do lado de cá, ó. 2 vezes 1 dá 2. Então eu tenho 8 átomos. Ok? Então essa é a resposta do exercício 11. No exercício 12, temos a seguinte equação química, né? E ela se torna estequiometricamente correta se x for igual a. Temos que balancear. Vamos contar a quantidade de cloro que tem em cada um, porque essa reação só falta um coeficiente, né, que está faltando. A gente já tem todos eles, só falta o x. A gente pode se balancear então pelo cloro, ó. Tá vendo que desse lado da equação a gente tem no total 4 cloros? Então ela só vai ser balanceada se x for igual a 4. Vamos só conferir os hidrogênios. Do lado dos reagentes aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Com 4, que é do x, dá 8. Ok. E do lado de cá, ó, 4 vezes 2, 8. Então, a resposta correta aqui na alternativa 12 é a letra D de dado, tá bom? 4. Exercício 13. Uma fita de magnésio foi queimada e foi observado um desprendimento de fumaça. Após alguns instantes, verificou-se a existência de um resíduo branco.
O sólido foi analisado e constatou-se que tratava de óxido de magnésio. O exemplo apresentado pode ser classificado como um fenômeno, né? Eu vou escrever a equação química aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. A gente tem uma reação de combustão, em que o magnésio, ele fala ali, ó, ele foi queimado e observado o desprendimento de fumaça. O magnésio, ele vai reagir com o oxigênio, tá bom? Com O2 e forma o óxido de magnésio, MgO. A reação aqui não está balanceada, né? Para a gente balancear, um jeito fácil é colocar o índice meio aqui, ó. 1, basta colocar o meio ali que dá certo o balanceamento. Então, como resposta correta, a gente tem uma mudança de elementos, né? Tínhamos magnésio e depois virou óxido de magnésio. Então, não pode ser um processo físico, tem que ser um processo químico. Então, já arrisca todas as opções que sejam físico aí. E, ó, vou ler de novo. O sólido, analisar. O exemplo apresentado pode ser classificado como um fenômeno químico, pois houve formação de uma nova substância. Sim, ó, resposta correta, letra B. Por que não poderia ser a letra D, ó? Pois não alterou a estrutura das substâncias. Aqui está falsa, né? A gente viu que altera. Antes ele era só magnésio, virou óxido de magnésio. Então a resposta correta aí dá 13, letra B. No exercício 14 é só para a gente achar a equação que não está balanceada, tá bom? Então a gente conta aqui rapidinho. Hidrogênio, 1 de K, 1 de K. Ok. Hidrogênio, 3 daqui com mais 1, 4. 4. Do lado de cá também. Cloro e cloro estão balanceados. Essa reação está ok, balanceada. Equação 2, vamos observar. Bário, um bário de cá, outro bário de cá. Ok, eu vou riscando eles para a gente ficar fácil de visualizar. Cloro, 2 cloros de cá. Aqui, ó, tá vendo que só tem um cloro? Então essa reação 2 não está balanceada. Marca ela aí, ó. Equação 3. Carbonos, temos 2 aqui desse lado. Ixi, tá vendo que aqui só tem 1? Então a 2 também não está balanceada. Equação 4. N2 não está balanceado também, a equação 4. Então a gente tem que as equações não balanceadas são 2, 3 e 4. Resposta correta, letra D. Ok? Anterior, que a gente tinha aquela questão dos oxigênios aqui, nessa situação, que um era 2 e o outro aqui. Ixi, o slide apagou, mas eu escrevo rapidinho de novo. Então eu tenho A2 mais B2 formando A3B, tá? Então a gente vai cruzar. O mínimo aqui entre o A, de um lado é 2, do outro é 3, a gente vai ter que pegar e colocar um valor que dê 6, que seria o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, seria o 6. Então a gente pode colocar um 3 aqui, né, como se estivesse cruzando. Esse valor vai para lá e o de cá vem para cá. Então olha o que acontece, fica 3A2 mais, formando 2A3. Então eu tenho um total de 6A, 6A. E aí o B, ó, ele já fica regulado, tá bom? Fica 1. Então, no valor do x eu tenho 3, no valor do y eu tenho 1 e no valor do w eu tenho 2. Resposta correta, letra D. Tá bom? No exercício 17. Complete as lacunas usando como referência as palavras a seguir, sabendo que nem todas são utilizadas. Então, eu já vou falar a resposta correta aqui para já ficar certo. Ó. A reação química também é conhecida como um fenômeno químico, tá bom? Risca aqui, químico. O primeiro membro da equação é chamado de membro dos reagentes. Grifo aqui também. O segundo, os números que aparecem nas fórmulas químicas e que indicam as quantidades de átomos presentes numa determinada molécula são chamados de índices, tá bom, pessoal? São os índices. Risquei. O sinal gráfico representado por um triângulo, que aparece em algumas reações químicas, indica o que? Aquecimento. E com isso a gente
finaliza esse exercício. Exercício 18, a gente tem que preencher a cruzadinha, né, de acordo com as informações. Então vamos lá, na vertical, vamos fazer todos da vertical. Substâncias iniciais em uma reação química. Quem são? São os reagentes. Número 2, representação gráfica de uma reação química. Quem é na vertical número 2 que a gente pode ter é a equação. Então a gente coloca aqui, ó, equação. Número 3, fenômeno pelo qual uma ou mais substâncias são transformadas em novas substâncias. É a famosa reação. Tá bom? 4. Durante as reações químicas existem características e propriedades, nas características e propriedades das substâncias. A palavra aqui é mudança. Existem mudanças, tá bom? Mudanças. Por fim, a gente acabou agora na horizontal. As reações químicas acontecem por meio de reorganização. Das estruturas atômicas e moleculares. 2. Processo pelo qual acertamos a quantidade de átomos dos elementos químicos participantes da reação para que eles fiquem em iguais quantidades em ambos os membros da equação química. É o famoso balanceamento. Ó, balanceamento. 3. Substâncias formadas durante uma reação química são os produtos. E o 4, números posicionados na frente das fórmulas das substâncias numa equação química que indica a quantidade de moléculas com que cada uma participa da reação. São os coeficientes, né? Aquele númerozinho que vem antes. Coeficientes. Ok. Exercício 18, ok. Exercício 19, fala o seguinte. Num sapato de cromo, o couro é tratado como um banho de licor de cromo, preparado por meio da reação representada pela equação a seguir. A gente vê que é uma equação bem grande, né? Depois de balanceada com os menores coeficientes inteiros possíveis, ela apresenta... não tem jeito, pessoal, a gente tem que ir balanceando um por um. Então vamos usar a regra do macho para ajudar a gente, né? Que aí a gente vai um pouco mais tranquilo. Eu vou grifando, ó, Na2, tá vendo? Na2 está balanceado, nem precisa de eu escrever nada. O cromo, a gente tem dois cromos aqui, ó, tá vendo? Então, o Y meu aqui tem que ser o número 2, não tem como eu fugir, tá? Então, o Y aqui seria o número 2, porque assim, dessa maneira, eu consigo balancear o cromo. Ok. Agora, a gente terminou de balancear os metais. Vamos para os ametais. Os ametais aqui são o enxofre. Desse lado da equação, eu tenho um enxofre só, né? Um aqui. E eu tenho, desse lado aqui, 2, porque vai ser a multiplicação desse 2 vezes esse S, né? Então, eu tenho um total de 3. Então, esse valor de X aqui, ó, seria o valor 3, tá? 3 enxofre. Aí a minha reação está balanceada. Depois a gente vai para os hidrogênios. Quantos hidrogênios a gente tem do lado dos reagentes? A gente tem 2 hidrogênios aqui, que tem a multiplicação, né? 2 hidrogênios. E ficou por isso mesmo, 2 hidrogênios. Então, eu coloco o número 1 aqui. O que o exercício estava perguntando era só os valores de x e y. Eu vou continuar até o final, só para a gente garantir que a equação está balanceada. Falta só o oxigênio agora. Vamos verificar os oxigênios. Tá bom? Oxigênio, 7 desse lado com mais 6, porque 3 vezes 2 aqui, ó, dá 6. 7 com 6, a gente tem o valor 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Mais um aqui, 14. E do lado dos produtos a gente tem 2 oxigênios aqui com mais 8 aqui do SO4, porque teve a multiplicação. Então, nisso tudo eu tenho 10, com mais 4 de cá, 14. Então, a reação está balanceada.
Eu tenho que trocar os valores de x e y, então, por, respectivamente, 3 e 2. Resposta correta, letra A. Exercício 20. O óxido de alumínio, Al2O3, é utilizado como antiácido. Abaixo segue a reação que ocorre no estômago. Aí pergunta, né? Quais são os coeficientes para a gente balancear? Então a gente pode começar exatamente pela regra do macho, né? Vamos começar com o alumínio, que é o nosso metal. Desse lado aqui a gente tem 2 alumínios, né? Então aqui tem que ter dois alumínios. Meu valor de Z vai ser 2. E logo meu valor de X vai ser 1, né? Pronto. Depois a gente vai para o ametal, que seria, no caso, o cloro. Quantos cloros a gente tem desse lado dos produtos? 2 vezes 3, 6, né? 6 cloros. Então, o Y tem que assumir o valor 6. Por fim, a gente vai para os hidrogênios. Eu vejo que eu tenho 6 hidrogênios aqui desse lado, né? 6 hidrogênios. Do lado de cá tem que ser 6. Então, W tem que ser 3. Então, os coeficientes x, y, z e w são respectivamente 1, 6, 2 e 3. Resposta correta, letra B de bola. Estamos quase acabando. Ó, exercício 21. Observe a equação e cite a soma dos coeficientes dos reagentes. É só a gente somar o 2 com os 3. Então, a soma dá 5. Agora ele pede o único produto, o coeficiente do único produto líquido da reação. O único produto líquido da reação que a gente tem é a água, né? Essa água aqui, então o coeficiente dela é 6. Ah, professor, como é que você sabe que a água que aqui não é líquido? Porque aqui a gente tem um sal, fosfato de cálcio, né? Uma ligação entre metal, cálcio e ametal. Quando eu tiver esse tipo de ligação, são ligações iônicas que são sempre sólidas à temperatura ambiente. Letra C, a soma do coeficiente dos produtos. É só somar 1 com 6, vai dar 7. E por fim, a quantidade de átomos dos produtos. Se a gente for contar, ó, 2 vezes 4 oxigênio vai dar 8. 8 com mais 2 fósforos dão 10. Com mais 3 aqui dão 13. Tá bom? Então aqui eu tenho 13. Nesse bloquinho aqui eu tenho 13. Na água, a gente tem 3 átomos no total. Só que 3 vezes 6 dá 18. Né? Porque eu tenho que multiplicar. 3 vezes 6 dá 18. Deixa eu só organizar isso daqui. Aqui então eu tenho 18. Quando eu somo 13 mais 18, eu tenho como resposta 31. Por isso que a quantidade de átomos nos produtos são 31. Tá bom? Que também é a mesma quantidade de átomos aqui nos reagentes, se você for contar. Vai dar sempre esse valor 31. No exercício 22, a gente tem airbags são, hoje em dia, um acessório de segurança indispensável nos automóveis. A reação que ocorre quando o airbag infla é a seguinte. NaN3 sólido, ele vai se expandir, né? Vai ter uma quebra dessa molécula e eu vou ter a produção de gás nitrogênio mais sódio no estado sólido. Quando se acertam os coeficientes estequiométricos usando o menor conjunto adequado de coeficientes inteiros, a soma dos coeficientes é... O que a gente tem que fazer? Observa que aqui a gente tem 2 sódios. Então a gente coloca do lado de cá, 2 nitrogênios de cá e 3 nitrogênios de cá. A gente vai cruzar esses valores dos índices. Então, vou colocar um 2 aqui para poder multiplicar o nitrogênio. Eu vou ter um total de 6 nitrogênios. E do lado de cá eu coloco 3. 3 vezes 2, 6. Aí o sódio, ó, são 2 sódios. Do lado de cá, 2 sódios. Tá? Então, a resposta correta desse exercício 22 é a letra C. Porque ele pergunta o seguinte, ó, a soma dos menores coeficientes inteiros é 7, porque se eu somo 2 com 3, 5, com mais 2, 7. O exercício 23 fala o seguinte, ó, considere as equações. As equações 1, 2 e 3. A sequência correta dos coeficientes dos reagentes dos produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas equações é... Vamos ter que balancear uma por uma. Começando ali no alumínio. Eu vou grifar para vocês
pela regra do macho, né, que aqui eu tenho 2 alumínios, daqui eu tenho um só. Logo, eu tenho que colocar o número 2 aqui. Isso me leva, ó, 2 vezes 3, 6 cloros. Então, eu tenho que colocar o número 6 do lado de cá. Tá? Aqui fica o número 1. E observa que eu tenho agora hidrogênio. 6 hidrogênios, né, aqui nessa parte. Então, eu coloco o número 3. Se você for fazer a conta, você vai ver que o número de oxigênios vai dar certinho. Ó, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Ok, ok. Na equação 2, a mesma coisa. Vamos lá. Um sódio, 2 sódios daqui, ó, e um sódio de cá. Então, coloco 2 do lado de cá. Depois disso, a gente vai para o enxofre. Aqui ficou o número 1, né? Um enxofre de um lado, então eu tenho que ter um enxofre do outro. Por isso que eu coloquei aqui o S. Depois vamos para o hidrogênio. Temos apenas 2 hidrogênios aqui. Então aqui fica o coeficiente estequiométrico 1. E para finalizar, a quantidade de oxigênios tem que bater, né? 2 aqui no dióxido de enxofre, mais 2 de K, 4. Aqui eu tenho 3 oxigênios, mais 1 de K, 4. Então está balanceada. E a equação 3, vamos para o metal primeiro. Ó. Temos bário aqui e bário de K. Como é somente um bário, a gente vai colocar o número 1 dos dois lados. Depois que a gente balanceou o metal, vamos para o ametal, que seria, no caso, o nitrogênio. Eu vou mostrar para vocês que, nesse caso, a gente pode balancear o grupinho inteiro. Tá vendo que aqui tem um NO3? E aqui a gente tem um NO3? Só que são dois NO3, né? São dois NO3. Então, eu vou colocar de cá um 2HNO3, tá? Então, fomos o ametal. Depois, vamos para o hidrogênio. Do lado dos reagentes, qual é o total de hidrogênios que a gente tem? A gente tem, ó, 2 hidrogênios. Do lado de cá, 2 hidrogênios. Vamos colocar o coeficiente 1. E a quantidade de oxigênios? Do lado dos reagentes, temos 4 oxigênios com mais 6, porque 2 vezes 3 dá 6, eu tenho 10 no total. Desse lado eu tenho 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Faltam apenas 2 para inteirar 10, por isso que o coeficiente aqui é 1. Então, como alternativa correta, a gente tem aí a letra E. 1, 6, 2, 3, 1, 2, 1, 1 e 1, 2, 1, 1, 1. Tá bom? Exercício 23. Por fim, ó, exercício 24. Encontre no quadro a seguir as palavras que respondem às seguintes questões. Então, vamos lá. Questão 1. Qual é o gás usado como comburente durante as reações de combustão? Quem que é? Não é o gás oxigênio? Ele que é utilizado como comburente. A palavra oxigênio aqui embaixo. Ó. B. Qual é o nome do processo em que as plantas transformam gás carbono em oxigênio? Fotossíntese. Está aqui. Fotossíntese. Então foi letra A, letra B. Letra C. Qual é a quantidade de átomos existentes em uma molécula de etanol? A gente conta, ó, 2 carbonos com mais 5 hidrogênio, 7 com mais um oxigênio, 8 e outro hidrogênio, total de 9. Tem essa palavra 9 aí? Tem a palavra 9 aqui, ó. Letra D. Qual é a substância conhecida como solvente universal? Água. E letra E. Qual é o material que, além de ser utilizado em churrasqueiras, pode ser utilizado como combustível na produção de energia elétrica? Seria aqui o carvão. Tá bom? Então, finalizamos aí a 24. Aqui no Relembrando, eu vou fazer em sala de aula com vocês, mas ficaria a resposta. Ó. Uma reação química pode ser representada por uma equação química, tá bom? Que começa com reagentes e termina com produtos. E podemos fazer o seu o quê? Balanceamento, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Balanceamento.